Vamos dar mais uma trabalhadinha aqui, falando sobre unidades de concentrações. Unidades de concentrações. A gente já trabalhou com concentração comum, gramas por litro, concentração, densidade, trabalhou com porcentagem. Hoje vamos falar de uma unidade de concentração muito importante. Esse sequencial 4 da apostila tem aulas assim, referenciais para o ano todo. Hoje eu quero falar contigo sobre a unidade de concentração chamada de concentração molar. Olha aqui, ó. Concentração molar. Ou, talvez lá na segunda série, lá no primeiro ano, talvez você tenha aprendido também com este nomezinho, ó. Concentração molar ou molaridade. Molaridade. Concentração molar ou molaridade. Eu posso te dizer, sem medo de errar, que concentração molar ou molaridade, de todas as unidades de concentrações, é a que mais cai no vestibular. É a que mais cai no vestibular. Concentração molar ou molaridade. E traz qual relação? Porque você sabe que as unidades de concentrações, o que elas trazem? As unidades de concentrações trazem uma relação entre os componentes de uma solução. Opa! Solução! O que é solução mesmo? Vamos buscar, um bocadinho aqui no passado. Solução é uma mistura homogênea. Solução é uma mistura homogênea de soluto mais solvente, ou de solutos mais solventes. Solução é uma mistura homogênea. E aí a gente relaciona ainda com um volume. Então, esta unidade de concentração, concentração molar ou molaridade, traz esta famosa relação aqui, amiguinho. Esta famosa relação aqui. Concentração molar ou molaridade, eu tenho que relacionar mol por litro. Mol por litro. Vamos entender bonitinho isso daqui. Vamos entender bonitinho. Embora esse assunto aqui, a teoria é o de menos. O que vai fazer a diferença, ó, exercício, 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 exercício. E eu vou te construir daqui a pouquinho várias possibilidades de exercícios. Mas queria que você entendesse, por exemplo, que ele dissesse assim, ó, solução 5 molar de NaOH. Solução aquosa. Vamos fazer mais corretinho aqui, ó. Eu tenho uma solução aquosa, 5 molar de hidróxido de sódio. Qual é o significado disso daqui? Se eu entendo bonitinho isso daqui, depois
É só fazer regra de 3. Acabou? É só fazer regra de 3. Olha aqui, meu amiguinho. Então, imagine um recipiente. Imagine um recipiente no qual a gente tenha 1 litro. 1 litro de solução. Que a gente tenha 1 litro de solução. E aqui dentro eu tenho 5 mols de NaOH. Eu tenho 5 mols de hidróxido de sódio, de soda cáustica. Então vamos compreender bem bonitinho quando eu falo isso, ó. 5 molar em 1 litro de solução tem 5 mols de soluto. Ó, não dispersa. Em 1 litro de solução tem 5 mols de soluto, de hidróxido de sódio. Aí, sei lá, se eu quisesse 10 litros, era só fazer uma regrinha do quê? De 3. Tu entendeu direitinho? Vou repetir para você, ó. Aqui, em 1 litro de solução, tem 5 mols de NaOH. Você quer ver? Vamos falar uma linguagem mais real. Se eu vou na tabela periódica, 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Ou seja, nós temos uma massa molar aqui que é equivalente a 40 gramas por mol. Ei, 40 gramas por mol. Então, 5 mols, 5 vezes 40, quando eu falo para você que eu tenho 5 mols, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 200 gramas de NaOH, 200 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Essa já é outra unidadezinha de concentração que a gente já viu, chamada concentração em gramas por litro. Eu representaria essa concentração assim, ó, 200 gramas por litro de hidróxido de sódio. Agora, vamos abrir um novo quadrante aqui para que você entenda melhor. Amiguinho, eu preciso que você entenda, quando eu digo isso daqui, ó, que 5, opa, vamos apagar direitinho aqui, ó, que 5 mols por litro de NaOH é igual a 200 gramas por litro de NaOH. Então, explica de novo isso. Explico. Olha aqui, ó. Tabela periódica. As massas molares, repetindo para você, 23, 16 e 1. Somando isso daqui, cada mol de hidróxido de sódio vale 40. 1 mol 40, 5 vezes 40, 200. Então, essas duas informações dizem para você a mesma coisa. Informam para ti a mesma coisa. Muito cuidado no que eu vou te falar agora. O vestibular
vestibular. O vestibular adora trabalhar com essa conversão aqui, ó, com essa brincadeira. Mol por litro para grama por litro ou grama por litro em mol por litro. O vestibular adora fazer esta correção. Mol por litro e grama por litro. E falando em vestibular, posso te falar ainda mais. Posso te falar do nosso vestibular. Posso falar de casa. Posso te dizer que isso daqui é uma questãozinha que a Unioeste adora colocar no seu vestibular. Transformar. Ou ele dá, por exemplo, 200, ou ele dá a massa e você transforma em mol, ou ele dá mol e você transforma em massa. Mas o que precisa ficar muito claro na minha cabeça é que molaridade significa mol por litro. Mol por litro. Perceba que em momento algum eu estou utilizando fórmula. Em momento algum eu estou utilizando fórmula. A gente está fazendo por regrinha de 3. Olha aqui comigo, ó. Uma questãozinha clássica, depois você monta o enunciado aí. Uma questãozinha clássica de vestibular seria assim, ó. Qual a massa de ácido nítrico, HNO3, presente em 10 litros de solução, 10 litros de solução, 2 molar. Vou repetir para você. Ó, qual a massa de ácido nítrico presente em 2 litros de solução, né? De solução 2 molar. Essa aula é para que você compreenda a saída daqui. Que 2 molar é 2 mols por litro. Que 2 molar significa 2 mols por litro. Então, vamos lá. Eu vou resolver essa questãozinha de 2 maneiras para você. Primeiro, já vou deixar calculado aqui. Se eu vou lá na tabela periódica, 16 vezes 3, 48, mais 14, 62, mais 1. A massa molar aqui é 63 gramas por mol. Foca bem. Depois, em Química D, você vai ter uma série legal de exercícios trabalhando. Ou te dá a massa e pede a molaridade, ou dá a molaridade e pede a massa. Trabalha bem com essa ideia. Então, aqui nós estamos pedindo a massa. Então, primeira forma de resolver isso daqui. Primeira maneira de resolver essa questãozinha. Ó, uma primeira maneira é fazer o seguinte. Ele está dizendo para você que você tem uma concentração de 2 mols por litro. Por litro. É aí o significado do 2 molar. 2 mols por litro. Então, se a minha realidade é 10 litros, X. Se a minha realidade é 10 litros, X. Ou seja,
eu vou ter aqui uma quantidade equivalente a 200 mols. Eu vou ter uma quantidade equivalente a 200 mols. Beleza? 200 mols. Agora, o que eu sei? Eu sei, e calculei pela tabela periódica, que 1 mol vale 63 gramas. Portanto, se eu tenho 200 mols X em 200 mols, vamos conferir aqui, 20 mols, né? Que 200 mols. Nós estamos trabalhando com 2 vezes 10, 20. 20 mols. Então, para 20 mols aqui, X. Olha só essa correçãozinha aqui, ó. Viu? Fosse 63 vezes 2, dava 126. Então, nós vamos chegar em 1.226 gramas. É isso. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes... Ó, faz a continha aqui, ó. 63 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 1.260. Olha aqui, ó. Está ruim na matemática hoje, né? 1.260 gramas. De quem? De ácido nítrico, de HNO3. Esta é a massa, amiguinho, que eu tenho num volume de quantos litros? De 10 litros. Aqui. Ó, uma possibilidade de resolução. Outra possibilidade, olha aqui, ó, uma segunda possibilidade de resolver isso daqui. É você pegar, ele disse para você 2 molar. Faz favor, ó. Então eu venho aqui, ó, 1 mol de ácido nítrico, HNO3, vale 63 gramas. Vamos transformar, então, 2 mols por litro. Olha aqui, ó, 2 mols por litro. X. Sabe o que eu estou transformando? Mol por litro em grama por litro. Em grama por litro. Multiplico por 2, eu tenho um X igual a 126 gramas por litro. Estou apenas seguindo estradas diferentes para fazer a mesma coisa. Só isso. Agora, ele diz para mim aqui, ó, 126 gramas por litro. Por 1 litro. Essa concentração aqui, ó, é chamada de concentração comum. Primeiro você transformou a concentração molar em concentração comum. Ah, mas são quantos litros? 10. Então, para 10 litros, X. Chego nos mesmos 1.260 gramas de HNO3. 1.260 gramas de HNO3.
Dois jeitos de resolver a questãozinha. Duas formas de resolver o meu exercício. Tudo bem? Agora eu tenho que cuidar com um outro detalhezinho. E quando ele pede a molaridade de íons, vamos supor que ele diga assim para você, ó, uma nova questãozinha aqui, ó. Vamos imaginar que ele diga que você tem 9,8 gramas de ácido sulfúrico. 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Em 10 litros de solução. Qual a molaridade ou qual a concentração em mol por litro? Cuidado! Qual a concentração em mol por litro de íons H+. Ó, qual a concentração em mols por litro de íon H+. Então, ele está fornecendo para você o ácido, mas está pedindo a molaridade do hidrogênio. Está pedindo a molaridade do hidrogênio. Então, deixa-me explicar um pouquinho aqui para ti. A primeira ideia, eu tenho que começar por aqui, ó. Ácido sulfúrico, eu vou na tabela periódica e vejo que ele vale 98 gramas por mol. Aquilo ali eu não tenho preocupação de decorar. É uma informação que eu retiro da tabela periódica. Ok? Hidrogênio, oxigênio e enxofre. Agora, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Essa informação é a minha massa molar. Então, 1 mol de ácido sulfúrico vale 98 gramas. Como eu estou trabalhando com 9,8 gramas, X. Ou seja, eu tenho um X que vale 0,1 mol. Eu tenho um X que vale 0,1 mol. 9,8 dividido por 98. Mas não é a molaridade, esse é o número de mols. Ajuda eu aqui, ó. Então, eu tenho 0,1 mol em 10 litros. Em 10 litros. Molaridade é mol por litro. Molaridade é mol por litro. Para cada 1 litro. Então, você vai chegar aqui, olhe bem. Quem gosta de cobrar nesse estilo aqui é a Federal de Santa Catarina. Você vai chegar em 0,01 molar. 0,01 molar de ácido sulfúrico, H2SO4. Ó, marca aí. 0,01 molar de ácido sulfúrico. Mas ele não perguntou isso para você.
Mas eu tinha que ter feito isso. Vamos puxar um novo quadrante aqui. O que ele pediu para você? A concentração de hidrogênios. Ó, bonitinho. O que acontece aqui, ó? Ácido sulfúrico, H2SO4. Quando eu coloco em presença de água, sofre um processo denominado ionização. Que é a liberação de íons. Tem quantos hidrogênios aqui, ó? 2. Então vai liberar 2H+. Para cada ácido, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então eu vou aplicar aqui, ó, uma relação de proporção. Eu vou aplicar uma relação de proporção. Ó. Como é essa relação de proporção mesmo? Olha aqui, ó. Eu achei a molaridade do ácido sulfúrico, 0,01 molar. Ei, 1 para 2. 1 para 2. Então, a molaridade do hidrogênio será o dobro, 0,02 molar. É assim que eu sigo. Fosse 3 hidrogênios, 0,03 molar. Ou, na maioria das vezes, isso vai aparecer assim, ó, 2 vezes 10 a menos 2 molar. Então, não esqueça, não tem nada muito para enfeitar. Não tem nada muito complexo. Quando eu falo de molaridade de íons, eu calculo. Eu faço o normal. E depois não posso esquecer da ionização ou dissociação da substância. Correto? Foca aqui. Vamos fazer uma revisãozinha. Olha aqui. Concentração molar ou molaridade é a mesma coisa. Significa mol por litro. Vamos lá. 10 molar de sulfato de alumínio. Traduz aí. 10 molar de sulfato de alumínio. O que eu estou dizendo para você? O que o exercício está dizendo para você? Que eu tenho 10 mols de sulfato de alumínio, se não me engano vale 342, mas não acredite nesse número aí, você monta a fórmula lá. Eu tenho 10 mols em 1 litro de solução. Ó, 10 mols em 1 litro de solução. Aí o tio quer fazer 10. Daí eu faço a regra de 3. Pronto. E aí, se eu não quero mols, se eu quero massa, eu vou lá e acho a massa molar. E mando mais uma regra de 3. Então, teoria dessa aula, ó, mol por litro. E aí eu vejo 2 problemas. Um de português e um de matemática. Porque dificilmente o enunciado vem bonitinho assim, direto. Na maioria das vezes ele conta uma história.
Ah, o sulfato de alumínio é utilizado para tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Enche de linguiça, 10, 15 linhas, e aí você tem que filtrar esta informaçãozinha lá dentro. Palavrinha-chave: atenção, atenção, atenção. Interpretação. Essa aula precisa de muita interpretação. E eu tenho certeza que você consegue. Faça com calma, faça com carinho e principalmente com bastante concentração. Aquele abraço.